Fala aí, galera! Professora Cilaneia Figueiredo, estamos aqui para mais uma aula de enfermagem cirúrgica e hoje nós vamos estar falando sobre algumas complicações e desconfortos no pós-operatório. Muito bem. Em primeiro lugar, nós vamos estar aqui nesse primeiro slide vendo as anormalidades e as complicações no pós-operatório. Quais são essas anormalidades e complicações? Nós temos, então, alterações dos sinais vitais, alterações neurológicas, alterações pulmonares, né? O soluço também é uma complicação, complicações urinárias, gastrointestinais, a própria sede, a hemorragia, infecção de uma ferida cirúrgica e, por último, a decência. Então, nós vamos estar dando uma pincelada em cada tópico desse para nós entendermos um pouquinho. Primeiro ponto, alterações dos sinais vitais. Quando a gente fala em alterações dos sinais vitais em um pós-operatório, nós vamos estar pensando naquelas alterações térmicas, que vão levar a essas alterações cardiovasculares e respiratórias. Então, quando a gente fala em alterações térmicas, nós vamos estar pensando naquela temperatura que o paciente ele é submetido. Então, ele está numa temperatura muito fria, que é o centro cirúrgico, a sala cirúrgica, exposto ali por muito tempo, e aí acaba dando uma diminuição, uma alteração térmica naquele paciente, que vai levar a algumas alterações. Alteração da respiração, por efeito do anestésico, ou por uma obstrução das vias aéreas, por vômito ou secreções, tudo isso pode levar a alterações dos sinais vitais do paciente. Instabilidade orgânica, uma hipotermia, como eu falei, ou uma hipertermia, né, o contrário, uma diminuição do pulso, da pressão arterial devido à perda sanguínea durante a cirurgia. Então, essas alterações dos sinais vitais, elas podem estar presentes no pós-operatório. As alterações neurológicas, né, que nós falamos, a primeira dela, a dor. O paciente, é muito comum o paciente em pós-operatório, ele reclamar de dor devido ao próprio ato cirúrgico ou devido ao posicionamento inadequado na mesa. E a dor, que é importante para a enfermagem, ela nunca deve ser ignorada. Então, quando houver uma queixa de dor do nosso paciente, a gente tem que estar atento, verificar se existe algum analgésico prescrito, tudo isso daí tem que chamar a atenção nossa. Então, a queixa de dor do paciente é muito importante para a gente. O que a gente pode fazer para aliviar a dor daquele paciente? Uma troca de curativos ou afrouxar um curativo que esteja muito apertado, é lógico que com autorização médica. Num pós-operatório imediato, a gente nunca mexe no curativo, a não ser que haja alguma prescrição, alguma autorização médica para tal coisa. Afrouxar, quando a gente fala em afrouxar um curativo, porque às vezes é um curativo que está muito compressivo, um curativo numa perna, por exemplo, na coxa, aonde é feito uma atadura ali muito compressiva, então pode estar causando dor, e aí a gente tem que estar atento para comunicar ao médico assistente. Avaliar a retenção de urina. É comum em pós-operatórios, onde o paciente ele esteja de sonda e aí o médico pede para retirar a sonda quando termina a cirurgia, pode ser comum a retenção urinária. Então, é importante a gente avaliar, verificar se não existe bexigoma naquele paciente, né? Aquele aumento do globo vesical. A mudança de decúbito às vezes se faz necessária, compressas quentes ou frias, de acordo com a prescrição. O ambiente, né? Óbvio que aquele estresse de centro cirúrgico, né? Aquele movimento todo do centro cirúrgico pode causar aí um pouco de estresse naquele paciente. E às vezes só em você fechar uma cortina, você apagar uma luz, manter o máximo, né, de silêncio naquele ambiente, isso daí vai dar uma acalmada no paciente. E além da analgesia, que é
a medicação para ele, por caso de dor, que esteja prescrita. Então, sempre o médico vai deixar um analgésico SOS, alguma coisa mais forte, alguma medicação para dor para ele, que a gente vai fazer e o que vai, né, dar essa calma no nosso paciente. Então, é importante a gente ficar atento aí, principalmente aos sintomas de dor. Um outro sintoma também que nós chamamos de soluço, né, que o termo técnico, para quem não sabe, é singulto. O singulto, que é o soluço que a gente conhece, são esses espasmos, né, do diafragma, aonde pode ser por alguns motivos, por uma distensão abdominal, ou até mesmo devido a uma hipotermia que ele ficou lá naquela sala cirúrgica. Isso pode causar esse soluço no paciente. Bem, existem algumas condutas, né, para esse caso. Primeiro, né, o primeiro tópico que está aqui é caso ocorra uma distensão abdominal. Então, uma distensão abdominal, o paciente está com uma sonda nasogástrica. É importante, antes de qualquer procedimento, a gente verificar a prescrição, perguntar ao médico o que pode ser feito para aliviar. Então, se nós observarmos que aquele paciente está com o abdômen muito distendido, a gente tem que comunicar a alguém, ou ao enfermeiro que for o responsável pelo setor, ou ao médico assistente. A gente tem que passar essa informação adiante. A deambulação, normalmente após 24 horas cirúrgica, o médico já deve liberar o paciente para se levantar, para andar. Então, o acúmulo de gases, né, isso daí aumenta, né, essa sensação, esse soluço, essa dor. E aí, quando a gente coloca o paciente para deambular, a gente já tem um alívio desse momento aí. Esse paciente ele começa a eliminar os gases, isso daí vai ajudando aquele paciente. O aquecimento, né, como eu falei, ele vem de um ambiente hipotérmico, né, muito frio, e aí quando ele chega no quarto, na enfermaria, é importante a gente dar uma aquecida no nosso paciente. Mudança de decúbito, sempre, né, se o paciente está muito tempo, né, em decúbito dorsal, a gente dá uma aliviada, coloca uns travesseiros na região dorsal, isso já vai dar um alívio para ele. Inspirar e expirar num saco de papel, num saco onde ele esteja cheio de ar, ele ficar respirando dentro daquele saco. Isso daí também ajuda, né, a diminuir os casos de soluço. E Plasil quando prescrito, ok? Então, se tiver Plasil ou algum outro antiemético SOS, pode ser feito em casos de soluço também. Muito bem. Complicações pulmonares, né? Então, quando a gente fala em complicações pulmonares, a gente vai pensar na hipóxia. O que é hipóxia? É a diminuição, né, a diminuição da concentração de oxigênio no cérebro, devido a uma obstrução de vias aéreas superiores, uma hipoventilação, paciente que não esteja respirando bem, não esteja ventilando bem, uma apneia, uma broncoaspiração. Então, são algumas complicações pulmonares que podem ocorrer no paciente no pós-operatório. Observar que essas complicações, muitas das vezes, são devido ao acúmulo de secreção, acúmulo de vômito, né? Às vezes o paciente vai vomitar, ele vai apresentar aquela êmese e acaba broncoaspirando um pouco. Então, é importante a gente observar essas complicações pulmonares nos nossos pacientes em pós-operatório. Principalmente pacientes obesos, né, fumantes, idosos, os fumantes que acabam tendo já complicações naturalmente, né, respiratória. Então, nesse caso aqui, a gente tem que estar atento. Sinais e sintomas como cianose, né, aquela extremidade azulada, um paciente com uma dispneico, um batimento da asa do nariz, que é muito comum em crianças, aonde essa parte do nariz ela fica batendo, né? Isso mostra em crianças, principalmente bebês, uma dificuldade respiratória. Agitação, dor torácica. Então, são complicações que nós chamamos de pulmonares.
que a gente pode fazer para estar atento a isso, né? Observar, orientar. Então, o paciente, se ele estiver tossindo, né, ele tentar expectorar, ele tentar eliminar aquela secreção com a tosse. Mas, para isso, a gente pode pedir ao paciente para segurar um travesseiro sobre a incisão cirúrgica. Então, se é uma cirurgia abdominal, uma laparotomia, por exemplo, uma colecistectomia, colocar o travesseiro no abdômen e tentar tossir. Isso ajuda a eliminar se tiver alguma secreção aí no trato respiratório. Monitorar os sinais vitais, isso daí é muito importante. O decúbito, a gente pode estar aumentando, elevando o decúbito daquele paciente. Então, a gente aumenta a cabeceira 30 graus, 45 graus, estimular a respiração profunda, aumentar a oferta de O2 se necessário. Então, se tiver prescrito, a gente sempre oxigênio só com prescrição médica. Então, a gente comunica ao médico, de repente o médico prescreve um O2 contínuo ou uma nebulização, alguma coisa que vai ajudar a dar um conforto melhor para o nosso paciente. Desobstruir as vias aéreas, então se tiver que aspirar as vias aéreas, a gente tem que fazer isso. E manter disponível, né, ou próximo, o material para intubação e ventilação. Então, em pacientes pós-operatórios, que sejam de um grupo de risco, fumantes, obesos, é importante a gente saber aonde está o carrinho de parada, a gente checar o carrinho de parada, porque caso haja necessidade de intubar aquele paciente, de ventilar, o material está próximo, está acessível. Então, isso daí é importante. Bem, complicações urinárias agora. São causadas, muitas das vezes, por falhas na sondagem vesical. Então, o paciente ele pode apresentar, ele pode se queixar, né, de oligúria. O que é oligúria? É uma diminuição do volume urinário. E como que eu vou medir isso? Eu preciso fazer um balanço hídrico, eu preciso controlar a pressão arterial daquele paciente, observar as características da diurese do paciente, isso daí é importante. Poliúria, né? O que é a poliúria? É um aumento do volume urinário. Oligúria, diminuição. Poliúria, aumento do volume urinário. Manter o controle hídrico, pressão arterial, verificar glicemia. Então, são coisas, né, tópicos importantes que a gente tem que estar atento. Em caso de retenção urinária, observar a presença do globo vesical aumentado, no caso, o bexigoma. Então, se o paciente não está urinando, vamos observar o que está acontecendo. Ele não está urinando porque ele não está conseguindo eliminar ou porque realmente ele não tem urina. Então, observar o local do globo vesical, observar se existe ali presença de um bexigoma ou uma queixa dolorosa do nosso paciente. Esta ficha aqui é uma ficha que nós chamamos de balanço hídrico. O que é uma ficha de balanço hídrico, né? Normalmente utilizado em pacientes de UTI. A gente controla tudo que entra no paciente e tudo que sai do paciente. Então, administrado, se o paciente, se a gente administra, né, por via oral ou por via venosa, no soro, né, drogas vasoativas, a gente vai anotar o que a gente está administrando naquele paciente. Então, por exemplo, se eu administro 500 ml de soro, eu coloco 500 ml. Se ele está em nutrição parenteral, entrou 1000 ml, eu anoto tal hora, 1000 ml. E no final aí de 6 horas, existem alguns lugares que o balanço hídrico, como rotina, é feito de 6 em 6 horas, outros de 12 em 12 horas, ok? E aí tem plantões, quando o plantão é de 24 horas, o balanço total é fechado nas 24 horas. Então, a gente mede aqui, anota, né, para depois a gente fazer o cálculo do que entra no paciente, do que sai. Então, se esse paciente, ele pode ter um balanço hídrico positivo ou negativo. Significa um balanço hídrico positivo. Significa que ele está hidratado. O que está entrando no nosso paciente está sendo utilizado o que necessita, mas está mantendo a hidratação dele. Ele não está eliminando mais do que ele está
sendo administrado. Um balanço negativo é quando ele acaba eliminando mais do que entra. Então, significa uma perda de líquido para ele. Então, aqui a gente tem uma ficha, né, um exemplo de um balanço hídrico. Cada unidade ela tem o seu, ela formata aí da melhor forma o seu pedido. Muito bem. São 15 minutos já, eu vou dar uma parada aqui e volto para a gente estar falando de complicações gastrointestinais.